Existe uma verdade que está queimando o ego de quem te subestimou. Eles vieram te espionar, procurando por destroços, mas encontraram o seu templo reconstruído. Você foi o ponto de comparação que usaram para se sentir altos, mas agora sua elevação se tornou a evidência de que a superioridade deles era falsa. Aqueles que riram do seu silêncio esperando a sua queda estão agora em choque, porque a versão de você que eles pensavam que jamais faria sucesso é justamente a versão que eles não conseguem sequer alcançar. É fundamental que você entenda o que aconteceu. A sua fase de quietude não era um sinal de que você estava perdendo, mas sim a prova de que você estava se curando e se fortalecendo longe do olhar invejoso. Você não precisou lutar. Você só precisou evoluir, e o poder da sua verdade foi tão grande que esmagou a mentira deles. O que vou te entregar agora não é apenas um ensinamento, mas a confirmação divina de que sua ascensão era inevitável e que o seu crescimento é a punição que a verdade trouxe para quem duvidou de você. Para selar esta energia e declarar ao universo que você aceita e assume essa vitória silenciosa, eu peço que você curta este vídeo e se inscreva no canal para que essa luz se espalhe. E para a sua ativação ser completa, comente agora o número 77 abaixo. Digite e reforce o 77 para que essa energia de confirmação e triunfo seja sua, completa e inegável. Eles pensaram que a sua calma era fraqueza, que o seu silêncio era rendição. Mas a verdade é que você estava ocupado demais para entrar no jogo deles. Sua energia estava totalmente canalizada para a sua reconstrução e cura, focada apenas no seu próprio caminho. Você não competiu porque a rivalidade deles era irrelevante para a sua missão. Enquanto eles desperdiçavam tempo espiando, esperando pelo seu deslize, você estava construindo uma fundação inabalável. Sua indiferença foi o golpe mais devastador de todos. Quando se atreveram a espiar seu crescimento, o choque foi absoluto. Você não só estava inteiro, mas estava radiante, em um nível que eles nunca imaginaram. Eles usaram você como régua, pensando que estariam sempre à frente, mas a sua ascensão tranquila destruiu o pilar da autossuficiência falsa deles. Você provou que a verdadeira soberania não precisa de vingança, ela se manifesta na evolução silenciosa. Sua vitória não foi uma batalha, foi um desinteresse total pela guerra que eles travaram sozinhos. No entanto, existe um custo silencioso que está sendo cobrado. Você entende que a sua elevação não é apenas uma derrota moral para eles, mas uma sentença energética? Toda aposta contra o seu destino volta como um bumerangue. Agora, o universo está mostrando o resultado dessa dívida. Como a lei universal da reciprocidade reescreveu o destino deles no exato momento em que você parou de se importar e começou a brilhar de verdade. Você não era o inimigo. Você era o curativo que tapava a insegurança deles. Eles usavam seus momentos difíceis como um ponto de comparação seguro, repetindo: pelo menos eu estou melhor que eles. Essa muleta teimosa tornou-os dependentes da sua suposta estagnação. Sua dor era o conforto deles, e sua permanência na escuridão era a única prova que tinham de que a vida deles ainda valia a pena. Curativos, contudo, não duram para sempre. Enquanto eles dormiam na certeza da sua queda, você se curava em silêncio. Quando voltaram para sugar sua energia, não encontraram cinzas, encontraram fogo. Sua ascensão arrancou o curativo e a falsa superioridade deles desmoronou. Você os forçou a encarar o próprio reflexo, sem sua sombra, para lhes dar alívio. Você não precisou lutar, apenas brilhou. O ressentimento deles não é pelo seu sucesso, mas pelo tempo que perderam observando você, em vez de cuidarem de si. Eles não compreendem que tentar diminuir sua luz só intensifica a escuridão deles. Você foi a prova viva de que a vida não espera por quem vive de comparação. Agora,
Eles têm que lidar com o peso de uma pergunta que queima a alma. O que o universo revelaria se você parasse de se importar com quem te assiste e finalmente olhasse apenas para onde você está indo? Você acabou de receber uma confirmação que rasgou o véu das mentiras. Essa verdade não veio para curar seu ego, mas para blindar seu espírito e expor aqueles que apostaram no seu fracasso. Sua elevação silenciosa é o castigo deles, e a frequência que te atingiu agora é a prova que você estava esperando. Se essa ativação fez o seu corpo vibrar e confirmou que você está no caminho certo, não a deixe ser invisível. É hora de honrar a frequência da verdade que você acabou de receber. Não é caridade, é selar seu compromisso com a luz. Clique no botão "Valeu" aqui embaixo. Se você reconhece que uma verdade desse nível vale $100 para manter essa força no ar, contribua com esse valor. Honre o poder que te fez inatingível. Eles vieram à sua procura esperando encontrar nada, apenas fumaça e destroços daquela fase difícil que você atravessou. Mas o que eles viram não foram cinzas, foi a combustão do seu próprio renascimento. Você transformou o período de silêncio e reconstrução, que eles julgavam ser sua derrota, na fornalha onde forjou sua nova força. Sua tranquilidade e seu foco não eram sinais de que você estava preso, e sim a prova de que você estava ocupado demais, se curando e crescendo para sequer notar o que eles estavam fazendo. Eles queriam medir o próprio valor pela sua suposta irrelevância, mas você se tornou o espelho que expôs a estagnação deles. Você não precisou de barulho nem de vingança para vencer. A sua ascensão foi tão silenciosa e real que a própria realidade se encarregou de derrubar as ilusões deles. O brilho que você carrega hoje não é um show, é o resultado do trabalho que você fez longe dos olhares, transformando dor em poder. Eles achavam que você seria a prova de que eles estavam melhores, mas o seu sucesso inegável fez com que eles engolissem a própria arrogância. Você não competiu, você evoluiu para um nível que eles sequer sabiam que existia, e é por isso que sua presença agora é um gatilho tão intenso para o ego deles. A parte mais cruel para eles é que você nem se deu ao trabalho de lutar. Você estava tão focado na sua jornada que nem percebeu que eles estavam na plateia, torcendo pela sua queda. E agora, observando você prosperar sem esforço, eles se perguntam: se o meu pior momento virou o fogo mais intenso que já vi, o que exatamente eu fiz com o tempo que perdi julgando você? O que acontece quando o espelho quebra e a única coisa que resta é a sua própria imagem, confrontada pela soberania de quem simplesmente recusou ser apagado? A resposta para essa dúvida está na próxima verdade. Vamos parar por um momento. Até agora, você absorveu uma verdade que rasga o véu da ilusão e expõe a fragilidade dos seus inimigos. Mas ouvir não é o mesmo que ativar. O ego deles foi esmagado porque você, silenciosamente, se alinhou com algo maior. Agora, eu preciso saber, você está realmente comprometido com essa elevação ou é apenas mais um espectador? A sua ascensão exige uma assinatura, uma prova de que você está reivindicando essa nova fase. Se esta mensagem ressoa no mais profundo do seu ser, se você sente que o seu próximo nível de vitória silenciosa já está se manifestando, você precisa selar isso. Digite 77 agora nos comentários. O número 77 não é um acaso, é o código da abundância infinita e do alinhamento perfeito. Ao digitar 77, você está ativando e confirmando ao universo que as manifestações que humilharam seus inimigos estão se cristalizando em sua realidade. Você não está apenas participando, você está reivindicando seu poder. E claro, se o seu comprometimento é real, não deixe de curtir este vídeo para espalhar essa frequência e se inscrever no canal se ainda não faz parte desta força. O sucesso do escolhido não é acidental, é intencional.
Prove sua intenção agora mesmo. Feito isso, vamos voltar à verdade que está consumindo o ego daqueles que apostaram na sua queda. Eles realmente confundiram sua paz com fraqueza. Você estava quieto, reconstruindo o castelo por dentro, enquanto eles estavam ocupados fazendo barulho lá fora, certos de que haviam te deixado para trás. Eles viram seu período de dor, seu momento de recuo, e carimbaram aquilo como seu destino final. Mas você sabe a verdade. Seu silêncio não era derrota, era estratégia. Era o tempo sagrado onde você se curava e ficava mais forte. Você estava plantando raízes enquanto eles colhiam fofocas. E é por isso que, quando eles voltaram para checar se você estava na pior, esperando encontrar cinzas, o susto foi gigantesco. Você estava aceso e inalcançável. O choque deles não é sobre o seu sucesso, é sobre a fragilidade do ego deles. Você era o band-aid que eles usavam para se sentir altos, a comparação que os fazia sentir que estavam ganhando. Quando você evoluiu, você tirou o chão deles. Eles ficaram sem o seu ponto baixo para se apoiar, e a verdade dura que veio à tona é que você nunca foi o problema. Você era apenas o espelho. A sua luz não os está atacando, ela está apenas revelando a escuridão que eles tentaram esconder em si mesmos. Você não precisou lutar, apenas crescer de verdade. Agora, eles observam em silêncio, tentando entender como o seu fracasso se transformou no deles. Eles viram o quão rápido o universo inverteu o jogo quando você parou de se preocupar com a opinião deles e se focou no seu alinhamento. A lição é clara. A soberania é silenciosa. Mas existe algo ainda mais profundo que está comendo o juízo deles por dentro. Qual é a única coisa que eles não podem admitir em voz alta sobre o seu poder atual? Você sabe exatamente o que aconteceu. Eles vieram espiar sua vida, esperando encontrar escombros, uma prova de que você estava afundando para que o ego deles pudesse se sentir melhor. Mas em vez de cinzas, eles encontraram fogo. O seu brilho não foi sutil. Foi um flash de luz tão intenso que os deixou completamente cegos. Eles não conseguiram enxergar a própria estagnação porque estavam ocupados demais procurando defeitos em você. O choque foi brutal. Você não apenas se reergueu, mas fez isso em silêncio, deixando-os sem palavras e sem desculpas. A verdade que mais os machucou é que você nunca esteve em uma corrida contra eles. Você estava focado na sua cura, na sua construção, no seu próprio caminho. Eles transformaram sua vida em uma régua para medir a si mesmos, mas você estava ocupado demais, se tornando o padrão, a régua de ouro. O seu crescimento foi tão autêntico que desmantelou toda a confiança falsa que eles construíram em cima da sua suposta derrota. Você se tornou inatingível. E o pior para eles é que você não precisou de um único esforço para provar isso. Eles tentaram usar você como um degrau, mas você se revelou o trampolim que os lançou de volta para a própria realidade. Agora, eles estão sozinhos com o barulho do próprio arrependimento, enquanto sua paz continua a ecoar mais alto. É um fato. Quando você brilha de verdade, aqueles que dependem da sua sombra para existir perdem o chão. Mas o que acontece com a energia que eles despejaram em seu fracasso? Essa força negativa desaparece ou ela está, na verdade, sendo cobrada no destino deles agora mesmo? Eles esperavam que você ficasse no mesmo lugar, a sua vida era o ponto baixo que eles usavam para se sentir altos. Você era o band-aid que cobria a insegurança deles. Mas enquanto eles estavam ocupados te espionando e fofocando, você estava trabalhando em silêncio absoluto. Você não precisou gritar sobre sua cura ou sobre sua reconstrução. O seu voo não foi barulhento, mas foi inegável. Quando eles vieram buscar conforto na sua derrota, encontraram você decolando. O seu sucesso se tornou o espelho que estilhaçou a ilusão deles, mostrando que você nunca esteve abaixo.
Você estava tão focado no seu próprio caminho, tão mergulhado na sua evolução, que nem percebeu a guerra que eles criaram na própria mente. Eles se autodenominaram seus competidores, mas você estava em uma liga diferente, jogando por regras que eles nem entendiam. O mundo deles desabou, não porque você os atacou, mas porque você simplesmente parou de ser a muleta deles. A sua paz se tornou a maior ameaça para a superioridade falsa que eles construíram. É a prova de que a autenticidade sempre derrota a arrogância. Agora, eles estão sentados no silêncio, tentando entender como a pessoa que eles subestimaram se tornou sua maior obsessão. O que eles não sabem é que essa é a lei divina da atitude. A luz que você recusou a compartilhar se torna a chama que queima a sua própria escuridão. Mas existe uma camada de verdade mais profunda, algo sobre o seu poder que vai além da vingança e da elevação. É sobre o papel que a sua resiliência cumpre no tabuleiro universal. Porque, afinal, o seu brilho é o único veneno capaz de curar o ego deles. Eles apostaram na sua queda. Você era o ponto de comparação que eles usavam para se sentir altos. Mas agora, você é a verdade que queima a garganta deles. Quando vieram espiar procurando por ruínas para massagear o próprio ego, encontraram o seu brilho inegável. Você não estava quebrado, você estava construindo um império em silêncio. Aquele choque ao perceberem que você está em um nível que eles não podem mais alcançar destrói a ilusão de superioridade que eles carregavam. A sua maior vitória foi a sua indiferença. Você nunca competiu. Enquanto eles estavam ocupados monitorando seus passos, esperando que você caísse, você estava focado em curar e evoluir. A sua paz se tornou a arma mais potente. Eles achavam que você estava parado, mas estava ganhando impulso. A sua ascensão, calma e real, desmascarou toda a performance e o barulho que eles usavam. Você não precisou fazer barulho para provar nada. O que eles não entendem é que você nunca dependeu de fatores externos para crescer. Seu poder vem de uma fonte que o medo e a inveja deles não podem tocar. A sua resiliência não é sorte. É uma assinatura divina que a vida carimbou em você após cada batalha. Agora, enquanto observam, tentando entender a matemática do seu sucesso, eles se deparam com a maior questão de todas. Se o seu brilho é inegável e o deles é falso, qual é o verdadeiro segredo por trás da armadura que o torna eternamente inquebrável? Você sabia que tinha gente fazendo uma visita secreta à sua vida? Eles não estavam lá para torcer, estavam lá para se sentir melhor. Você era o ponto baixo na régua de comparação deles, o lugar seguro onde podiam olhar e dizer: pelo menos eu estou melhor do que ele, ela. Mas quando voltaram para espiar, a realidade que você construiu em silêncio deu um tapa neles. Você não estava quebrado, estava forte. Você não estava parado, estava em outro nível. Esse brilho que você carrega hoje é a prova que desmantelou toda a farsa deles, mostrando que a única pessoa estagnada, na verdade, era quem estava te assistindo. O melhor de tudo é que você nem precisou brigar ou provar nada. Você estava ocupado, ademais se curando, construindo seu império em silêncio e elevando sua frequência. Enquanto eles gastavam energia fofocando e duvidando, você estava investindo em si mesmo, Ekage. Sua ascensão não foi barulhenta, foi inegável. Eles foram expostos justamente porque você se recusou a dar atenção ao jogo infantil deles. Sua vida não é uma performance para validar o ego de ninguém. É uma jornada soberana, e a sua paz hoje é o castigo silencioso para aqueles que dependiam da sua dor para se sentirem importantes. A humilhação deles é apenas o subproduto de uma verdade cósmica. A energia que você investe para derrubar alguém sempre volta para derrubar você primeiro. Agora, pare e pense. Você viu a máscara cair, mas há algo muito mais profundo por trás desse colapso.
O que acontece quando você percebe que cada obstáculo que eles colocaram no seu caminho foi, na verdade, uma peça que o universo usou para te impulsionar? E se a sua maior dor foi, na verdade, a fundação invisível para a sua glória atual? Este não é o fim da história da sua vitória. É o começo da revelação de como o destino orquestrou esse triunfo. Você se lembra de quando eles usavam seu nome como régua? Eles pensaram que sua fase de silêncio era a prova de que você tinha parado, que estava estagnado. Enquanto eles faziam barulho e fofocavam, você estava em uma reconstrução sagrada. E agora, quando eles chegam para ver o caos, o que encontram é uma obra-prima inatingível. O troféu que você se tornou não é feito de ouro, mas da resiliência que eles tentaram quebrar. Sua evolução é o quebra-cabeça que o ego deles jamais conseguirá montar. O pior castigo para quem se alimenta da fraqueza alheia não é a vingança, é a sua indiferença absoluta. Você nem precisou esfregar o troféu na cara deles. Sua simples presença fez o trabalho de expor a verdade. A luz que você carrega agora é um espelho que reflete a estagnação deles. Eles vieram buscar um band-aid para o ego, mas levaram um tapa divino na cara. Você não está mais no nível de comparação. Você saiu da liga e eles estão presos no passado, tentando entender como perderam para alguém que não estava competindo. Se o seu crescimento visível já os fez tremer até o âmago, imagine o que acontece quando você finalmente acessa a chave mestra para a soberania interna, aquela fonte de poder que ninguém, nem mesmo você, sabia que controlava por completo. O que é mais assustador para o seu inimigo? O que eles podem ver e tentar imitar, ou a verdade sobre a sua força invisível que opera além da sua percepção? Sua paz virou o gatilho deles, porque você não implodiu como eles esperavam. Eles investiram na sua queda, acreditando que a sua luta seria o eterno atestado de superioridade deles. O que aconteceu foi que, quando vieram espiar a sua vida para se sentir melhor, você já não estava mais no buraco que eles deixaram. Você estava plantando. O seu silêncio, que eles confundiram com desistência, na verdade, era o solo sagrado onde a sua verdadeira força crescia. Sua calma inabalável, a ausência de drama e a falta de reação ao veneno deles não apenas tiraram o poder da fofoca, mas provaram que você nunca precisou deles como régua. Você nunca foi o bottom line que eles usavam para medir o próprio valor. Você foi a bússola que, ao girar para o seu próprio norte, os fez perceber que estavam parados. A sua evolução silenciosa e o seu brilho tranquilo destruíram a narrativa inteira que construíram sobre quem você era e quem eles eram. Eles pensaram que se apoiar na sua suposta fraqueza era uma cura, mas foi só um curativo. Quando o curativo saiu, sua luz revelou a ferida aberta deles, a estagnação. Sua paz não foi uma ofensa, mas a prova de que você fez o trabalho que eles evitaram. E o que mais choca eles é que você nem precisou brigar. Sua ausência de esforço para competir já era a sua vitória. Você está agora no centro de uma nova energia, uma que eles não podem tocar ou diminuir. Sua soberania se tornou a única coisa que realmente os assusta. Você é a prova viva de que a resiliência não grita, ela simplesmente se manifesta. Sua vida é a resposta que eles não queriam ouvir. E o futuro é o palco onde você continua a brilhar, sem sequer olhar para trás. Mas se a sua paz é o gatilho deles, o que será que a sua total e completa indiferença ao jogo deles vai revelar sobre a sua verdadeira missão aqui na Terra? O subtítulo, Você simplesmente se tornou incomparável, é a realidade que destrói a narrativa deles. Eles vieram espiar sua vida esperando encontrar migalhas, prova de que você estava estagnado, para alimentar a própria insegurança. O que eles viram, no entanto, foi o seu brilho silencioso, a prova de que enquanto eles gastavam tempo te monitorando, você estava em um processo de evolução implacável.
Você saiu do modo sobrevivência e entrou no modo soberania, sem fazer barulho ou pedir permissão. Sua ascensão foi tão real, tão interna, que pegou de surpresa quem só entende o progresso quando ele é barulhento e performático. O fato é que você estava em uma pista completamente diferente, e agora eles estão presos olhando para o retrovisor, vendo a poeira que você deixou para trás. Você era o band-aid que eles usavam para tampar as próprias feridas emocionais. Sua dor passada era o consolo temporário para a miséria deles. Eles te mantinham por perto mentalmente, como a prova de que poderia ser pior. Mas quando essa muleta desmoronou, quando eles perceberam que você não estava mais no fundo do poço, mas construindo um império fora da vista, o chão, sob o ego deles, sumiu. A humilhação não veio de uma briga, veio da sua indiferença. Você estava tão focado em se curar e crescer, que nem percebeu que eles estavam torcendo pela sua queda. Essa falta de reconhecimento é o que quebra a arrogância de quem vive da validação alheia. E agora, eles ficam em silêncio, revendo suas próprias vidas, assombrados pela versão de você que se recusou a permanecer pequena. Eles esperavam cinzas, mas encontraram um farol. Sua elevação é um lembrete vivo de que a força verdadeira não se mede em competição, mas em resiliência silenciosa. Sua vitória não é apenas sobre você, é a confirmação de que tudo o que eles tentaram enterrar em você floresceu. E isso os obriga a encarar a pergunta mais dolorosa de todas. Se você conseguiu sair do buraco e prosperar sem alarde, o que os impede de fazer o mesmo? A resposta está na próxima verdade, que você precisa ouvir para entender o jogo que eles continuam tentando jogar. Você é muito mais do que a sua história de dor. Eles vieram espiar sua vida esperando encontrar o caos, a prova de que estavam certos sobre a sua queda. Mas o que viram foi um farol. Você não precisou gritar nem revidar. O seu crescimento silencioso se tornou a lição mais brutal que o ego deles já recebeu. Você virou o mentor que eles copiam em segredo, o guia que indica o caminho da resiliência e do sucesso, mesmo que eles jamais admitam seu nome em voz alta para qualquer pessoa. Eles te usavam como régua, o ponto mais baixo para garantir que se sentiam altos. Que erro! Quando a verdade veio à tona, eles perceberam que nunca estiveram na sua liga. Você estava reconstruindo seu império em silêncio, enquanto eles estavam ocupados espalhando fofoca. Sua cura, seu foco e seu brilho inabalável expuseram a fragilidade da confiança deles. Você provou que a força verdadeira não se mede em comparação, mas na capacidade inegável de se levantar depois de cada golpe. Seu sucesso é o espelho que força a verdade. Eles achavam que o problema era você, mas a sua vitória apenas revelou o vazio que existe dentro deles. Você se tornou um lembrete vivo de que não é possível construir uma vida sólida sobre a base da arrogância e da inveja. Agora, eles estão presos em uma única pergunta que atormenta a mente. Se você conseguiu se transformar completamente, o que a sua estagnação revela sobre a ilusão que eles chamam de progresso? Eles voltaram para checar a sua vida, esperando encontrar você estagnado, o antigo ponto de comparação que sustentava o ego deles. Mas o seu sucesso não foi apenas uma vitória pessoal. Ele foi uma lanterna implacável. Você não apenas se levantou, você iluminou a ferida que eles tentaram esconder, mostrando que enquanto você estava ocupado crescendo, eles estavam paralisados observando. Você se tornou a prova viva de que a energia que eles gastaram te menosprezando deveria ter sido investida na própria evolução. O seu triunfo é a confissão silenciosa do fracasso deles. A ironia mais pesada para eles é que você nem estava no jogo. Você estava tão focado em reconstruir seu império em silêncio que nem notou a plateia secreta.
Eles construíram toda a autoestima deles no pressuposto de que você seria o eterno fracasso deles. Quando você floresceu, o castelo deles desabou porque a fundação era falsa. O pior golpe para quem te usava como muleta emocional é perceber que você não só está vencendo, mas que a sua vitória é completamente indiferente à existência deles. Você nunca precisou de vingança, só precisou de crescimento autêntico. Sua ascensão provou que você nunca foi o adversário que eles tentaram definir. Você era a tempestade se formando, o destino em movimento. Agora, o que eles estão sentindo não é inveja comum. É o pavor de quem desafiou uma força que não compreende. Eles pensaram que estavam brigando com você, a pessoa. Mas se eles realmente tivessem entendido a magnitude da sua resiliência e a blindagem espiritual que você carrega, eles saberiam que a verdadeira batalha nunca foi contigo. Qual é, então, o nome da entidade superior que eles realmente provocaram ao tentar te enterrar? Você não incomoda o parado com barulho, mas com movimento. Seu brilho é uma ameaça à escuridão que eles escolheram. Enquanto eles usavam sua dor passada como uma muleta psicológica para se sentirem superiores, você estava reescrevendo o roteiro em silêncio. Sua evolução prova que a régua de comparação que eles criaram não existe mais, e você nunca foi o ponto baixo. Você é o potencial ativo, expondo a estagnação deles sem dizer uma palavra. Eles te vigiaram de perto, esperando ver o colapso, mas encontraram a construção. Você estava plantando raízes na discrição, e sua cura foi um processo silencioso que agora explode em sucesso inegável. Eles não odeiam sua vitória, odeiam o fato de que ela prova que o tempo que gastaram te julgando foi tempo perdido. Eles queriam você por baixo, mas agora você está simplesmente fora do alcance deles, um fato que corrói o ego deles. Você não venceu porque lutou mais, mas porque descobriu a verdadeira moeda do seu poder, a sabedoria que nasce da dor. O peso da sua ascensão é o peso das verdades que você desenterrou no seu silêncio. Agora precisamos encarar o último fantasma, aquele que nem eles podem ver. Como você garante que, mesmo no topo, a insegurança não sabote o seu próprio trono? Você é soberano neste momento, e a verdade é que as pessoas que assistem ao seu sucesso hoje não são as mesmas que desejavam o seu fracasso ontem. Elas são a prova viva de que a energia que você dedica à sua cura e ao seu foco tem um custo para quem vive de alimentar o próprio ego através da sua desgraça. Eles construíram a autoestima deles no pressuposto de que você ficaria para trás, que você seria a prova de que eles estavam melhores. Mas quando vieram espiar, buscando alívio em sua suposta estagnação, encontraram você em ascensão. Você não estava se desfazendo. Você estava se reconstruindo em silêncio, e o estrondo do seu sucesso silencioso foi ensurdecedor para a ilusão deles. Entenda bem, você nunca precisou lutar contra eles. Sua única batalha foi contra a versão de si mesmo que eles tentaram aprisionar. Eles viam seu período de calma como fraqueza, seu silêncio como derrota. Eles não entenderam que a verdadeira transformação não grita. Ela acontece nos bastidores. Enquanto eles gastavam tempo tramando e fofocando, você estava plantando raízes mais profundas. Agora, você está colhendo frutos que eles nem sequer sabiam que você estava plantando. O que eles consideraram o seu fundo do poço era, na verdade, o seu alicerce. Sua vitória não é apenas seu triunfo, é o desmantelamento completo e público de cada mentira que eles contaram sobre você. O choque deles é real, porque a sua ascensão não é sobre vingança, mas sobre alinhamento. Você parou de buscar validação e começou a vibrar na frequência da sua própria verdade inegável. Eles esperavam encontrar o seu passado, mas se depararam com o seu futuro.
E agora, forçados a testemunhar sua glória sem participar dela, eles enfrentam o espelho que você se tornou, um reflexo brutal de tudo que eles evitaram se tornar. Mas a questão é: o que acontecerá quando você perceber que essa jornada de soberania exige que você não apenas aceite o seu poder, mas que o use como um escudo contra toda essa energia antiga? O que fazer quando o seu sucesso, que os humilha, se tornar o único portal para a sua próxima e mais grandiosa fase? Você se lembra daquele tempo de silêncio quando você estava sumido, curando? Eles acharam que você tinha desistido. Eles ficaram de espreita, esperando a notícia do seu fracasso para massagear o próprio ego. Mas quando voltaram para checar, esperando encontrar cinzas, o que encontraram foi uma fogueira. Você não estava parado, estava plantado. Você não estava quebrado, estava se reconstruindo. E o pior choque para eles foi perceber que você não só está fora do alcance, mas nem sequer notou que eles estavam olhando. A soberania é sua. Aqueles que usaram sua luta como uma régua para se sentirem superiores, agora estão sufocados pela sua verdade. Eles perderam uma batalha que só existia na cabeça deles, pois você estava ocupado demais no seu próprio caminho, movendo-se com a força de quem sabe que a vida é um ciclo de evolução. Você não precisou de vingança. Sua ascensão foi a punição que o ego deles não suportou. Seu brilho não foi uma performance, foi um fato, uma realidade que desmantelou a mentira que eles construíram sobre si mesmos. O mais irônico é que você não precisou lutar contra eles para vencer. Sua verdadeira força vem de um lugar que eles nunca souberam acessar, a resiliência forjada no silêncio. Você é a prova de que o sucesso não grita, ele apenas acontece e força o mundo a se ajustar. Mas existe um detalhe sobre essa sua nova fase que a maioria das pessoas não entende. Uma chave secreta que transformou dor em diamante. Você está pronto para entender a responsabilidade oculta que vem com esse poder inegável? A sua vitória não é mais uma promessa, é um fato. Eles vieram procurar você nas cinzas, mas encontraram o fogo que prova que o universo está com você e que a sua glória é inegável. Entenda isso. O que eles esperavam que fosse a sua derrota se tornou o testemunho mais poderoso de que a sua ascensão não pode ser parada.